Olá pessoal, nessa nossa próxima videoaula a gente vai ver agora o que é a média e a extrema razão. Vamos lá. Dizemos que o ponto C de um segmento AB divide esse segmento em média e extrema razão se tiver essa relação, que o segmento AB sobre um segmento AC vai ser igual ao segmento AC sobre o segmento BC, certo? Ou seja, eu tenho aí, eu tenho esse segmento AB e esse ponto C aqui que eu encontrar, ele vai dividir esse segmento AB em média e extrema razão se eu tiver essa relação. Ou seja, o que é que essa relação está me dizendo? Que esse segmento todinho aqui, o segmento AB, sobre esse segmento AC é igual à medida do segmento AC sobre esse segmento BC, certo? Então, essa é a relação para eu ter a média e a extrema razão de um segmento. Vamos ver como é que a gente acha esse ponto C, ou seja, como é que a gente divide um segmento AB em média e extrema razão. É o seguinte, eu vou fazer 5 passos para me descobrir esse ponto C. Então vamos lá, preste atenção, se vocês não entenderem, vocês voltem um pouquinho no vídeo, né? Então vamos lá. O primeiro passo, traçamos a mediatriz AB e determinamos M, que no caso é o ponto médio do segmento AB. Então, o primeiro passo é eu fazer a mediatriz desse segmento AB, porque através da mediatriz eu vou descobrir o ponto médio do segmento AB, que eu vou chamar esse ponto médio de M. Tá certo? Então, mediatriz a gente já sabe como é que constrói, né? A gente pega o compasso, coloca o compasso aqui na esquerda, no ponto A. Aí a gente abre o compasso com a medida que seja maior do que a metade desse segmento AB. Aí eu vou marcar lá em cima e vou marcar agora aqui embaixo. Pronto. Aí com a mesma abertura, agora eu coloco lá no ponto C, ou melhor, lá no ponto B. E marco lá em cima e também marco aqui embaixo. Pronto. Aí agora, para fazer a mediatriz, eu pego uma régua, né? E faço esse segmento. Quando eu fizer isso, eu vou achar esse pontozinho bem aqui, que no caso é meu ponto M, que vai ser o ponto médio do segmento AB. Pronto, esse é o primeiro passo. Já o segundo passo diz o seguinte: pela extremidade B, ou seja, por esse ponto B bem aqui, eu vou traçar uma reta perpendicular a AB, para depois a gente determinar o ponto D, de modo que a medida BM seja igual à medida BD. Então vamos fazer aqui com calma. Eu vou pegar esse ponto B e vou fazer uma perpendicular, né, em cima desse ponto B, essa perpendicular em relação ao segmento AB. Aí depois que eu fizer essa perpendicular, eu vou ter que achar um ponto D, que esse ponto D aqui, o ponto BD, ele tem que ser igual à medida BM. Então vamos lá. Como é que a gente faz a perpendicular em cima do ponto B? Eu posso fazer com compasso ou então mesmo com pá de esquadro, né? Então coloco aqui o pá de esquadro, né? Aqui o da base. Esse daqui é o esquadro que eu vou deslizar até chegar no ponto B. Aí eu jogo lá e faço esse segmento. Uma medida qualquer, porque eu não sei quanto é que vai valer, qual é a altura do ponto D, né? Então o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar o compasso e vou medir. Eu vou abrir o compasso até ele pegar toda essa medida aqui, essa medida BM. Aí quando eu posicionar o compasso corretamente, agora eu coloco o compasso em cima desse segmento para me achar o ponto D, certo? Por quê? Porque esse segmento ele tem que ter a mesma medida que esse segmento, tá certo? Aí a partir daí eu marco o ponto D. Então tá aí, esse é o segundo passo. Agora vamos para o terceiro passo. Traçamos o segmento AB, ou seja, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente ligar esse ponto A até chegar lá no ponto D. Então pego a régua e faço esse segmento aí. Então esse é o terceiro passo. E o quarto passo é o seguinte: traçamos um arco com centro em D, ou seja, eu vou posicionar o compasso em cima do D, e raio DB. Ou seja, eu vou abrir o compasso até ele pegar essa medida toda. Ou seja, eu vou abrir o compasso, posicionar o compasso até ele pegar essa medida DB.
E a partir disso vamos determinar o ponto E em AD. Ou seja, qual é a ideia? Coloco o compasso no ponto D, abro o compasso até chegar aqui, né? Aí depois eu vou fazer aqui um arco. Aí onde esse arco triscar aqui nesse segmento AD, eu vou chamar esse ponto de E. Então vamos lá. Ó. Pego o compasso e faço esse arco. Pronto. O arco não triscou aqui, pois esse ponto vai ser o meu ponto E, que eu queria achar no quarto passo. Já o quinto e último passo é o seguinte. Traçamos agora outro arco, só que agora esse arco ele vai estar com centro em A. E o raio desse arco vai ser o de medida AE. Ou seja, a medida AE é aqui até aqui, não é isso? Então eu vou pegar o compasso, colocar aqui no ponto A e vou abrir ele até chegar no ponto E. Aí eu vou determinar o ponto C em AB. Ou seja, quando eu fizer esse arco aqui, ó, a partir do ponto E, eu vou chegar até aqui. Aí esse ponto que eu achar vai ser o ponto C. Então vamos lá. Ó. Pego o compasso, faço o arco. Pronto. O arco triscou exatamente bem aqui, ó. Aí esse pontozinho é o ponto C que eu queria encontrar. E no caso, esse ponto C, ele vai dividir esse meu segmento AB em média e extrema razão. Tá certo? Então qual é a relação mesmo da média e extrema razão? Quer dizer que esse segmento AB sobre esse segmento AC, ele tem que ter a mesma medida que o segmento AC sobre essa medida BC. Certo? Se vocês quiserem comparar usando a régua, vocês podem fazer que vocês vão ver que a continha que vocês fizerem da divisão das relações lá vai dar certinho. Ou seja, AB sobre AC tem que ser igual a AC sobre BC. Então tem aí, ó, o ponto C divide AB em média e extrema razão. Tá certo, pessoal? Se não entenderem, voltem aí no vídeo, certo? Dê uma olhada de novo nos 5 passos. E é isso aí.